Fala aí, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Ó, peguei até o óculos aqui, ó. O homem caiu. Caiu. Andrés Ueda caiu. Vou te contar tudo aqui, números, né? Foram 4 pessoas que votaram, 4 conselheiros efetivos que votaram contra o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância para a expulsão do ex-presidente Andrés Ueda por gestão temerária. 4 e 7 abstenções. Rapaz, teve gente que ainda se calou durante a votação. Bom, bora lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações, não brinca não. Como o Carille, se o Carille não sabe brincar, e quando vai brincar dá merda. Então não brinca não, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta aí embaixo. Se sente vingado pela expulsão de Andrés Ueda do quadro associativo do clube? Ou falta muita coisa ainda para você se sentir vingado, hein? Pelo que ele fez com o Santos. Comenta aqui embaixo, que eu vou ler o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, a votação, tudo aqui, ó. Tá tudo anotado, tá? Então, desde a reunião de ontem, o Ueda está expulso do quadro associativo do clube. O que caracterizou a gestão temerária? Tá? Foi a condução do caso Cueva. Para quem não lembra, o Santos venceu uma ação contra o Pachuca do México, porque o Cueva deixou o Santos e foi para o Pachuca do México. Sem comum acordo entre as partes, tal, ele foi embora. Conseguiu na FIFA a liberação, alegando isso e aquilo, e foi embora. Chegou no Pachuca, ficou no Pachuca, não vingou no Pachuca. Depois que saiu do Pachuca, o Santos reverteu a decisão na FIFA e o Pachuca foi obrigado a pagar o Santos. E o Santos teve a ajuda do Krasnodar da Rússia, de onde o Santos comprou o Cueva, né? E vamos fazer justiça aqui, a pedido do Jorge Sampaoli, que quem comprou foi José Carlos Pérez. Esse foi esperto, esse comprava e não pagava, né? E teve a ajuda do Krasnodar da Rússia para vencer o Pachuca, com a promessa de que, vencendo o Pachuca, o dinheiro seria repassado ao Krasnodar para abater da dívida que o Santos tinha com o Krasnodar da Rússia. O que o Santos fez? Recebeu o dinheiro do Pachuca, meteu no fluxo de caixa para pagar um monte de porra que estava atrasada lá, que o Rueda não soube nem gerir financeiramente a equipe, é o mínimo que o clube, o mínimo que se esperava dele, né? E o Krasnodar ficou chupando o dedo. Mais à frente, esse ano estourou o transfer ban que prejudicou o Santos teve que refazer o acordo com o Krasnodar da Rússia, né? E estava pagou em 4 parcelas, já terminou de pagar até, né? Então essa foi uma ação de gestão temerária. Quer ver outra? Notei tópicos aqui. Antecipação de recebíveis da Federação Paulista de Futebol e principalmente da Brax. Lembra quando o Santos anunciou a assinatura do acordo com a Brax? Anunciou em outubro, mas isso tinha sido fechado em setembro. Dentro do prazo estatutário, porque teria eleição, então outubro, novembro, dezembro, você não pode tomar nenhuma ação, 90 dias antes da eleição ou do próximo presidente assumir o clube. Tá? Na Brax foi o seguinte, a gestão Rueda alegou que recebeu 25 milhões, se não me engano foi de reais, é isso, como luvas pela assinatura de contrato. Na Comissão de Inquérito e Sindicância, descobriu-se que esses 25 milhões recebidos pela gestão Andrés Ueda se referiam a 1/4 do contrato total com a Brax, que vai, a partir do ano que vem, né, durante 4 ou 5 anos, será responsável pelas placas de publicidade na Vila Belmiro. Ou seja, não teve bônus porcaria nenhuma. Recebeu 1/4 adiantado, então antecipou recebíveis de outra gestão. E a Comissão de Inquérito e Sindicância entendeu que isso é um ato temerário, tá? Além dos recebíveis da Federação Paulista. Tudo isso foi contra Andrés Ueda, tá? Ainda fechou com o rebaixamento do Santos, não que o rebaixamento, a permanência na Série A fosse aliviar para o Andrés Ueda, porque isso ficou porque o Santos não teria dinheiro para se sustentar na Série A desse ano se estivesse na Série A, diante das mazelas que Andrés Ueda fez. Então, o resultado foi o seguinte, 115 votos a favor do parecer da CIS, foi para expulsão de Andrés Ueda e de outros membros do comitê de gestão, que eu já vou colocar aqui, e 4 votos contrários. Os 4 votos contrários, pelo que eu vi aqui, teve
são conselheiros efetivos. Teve um que foi vice-presidente do Odílio Rodrigues, Luiz Cláudio Aquino. Teve o Fubá, que foi contrário. O Luiz Fernando, que é comentarista de uma rádio. E teve um outro, se não me engano, o Dico também foi, que é conselheiro do Santos há muito tempo já, efetivos. Esses 4 foram contrários, tá? O Rueda teve as contas reprovadas no ano passado, aumento do endividamento na casa dos 600 milhões, enfim, já falei tudo para vocês, né? Assim como já fazia durante sua gestão, Andrés Rueda não compareceu à reunião do Conselho Deliberativo e enviou seu advogado. Em sua defesa, o ex-presidente alegou que não houve má fé em seus atos e usou a crise financeira herdada por gestões passadas como argumento. Eu até entendo que não houve má fé, mas eu sempre digo o seguinte: 6 meses de mandato, você está tentando apagar incêndios que foram deixados. Passou de 6 meses, a piroca é tua, irmão. Eu sei que o caso Cueva não é um problema adquirido na gestão Andrés Rueda, mas foi um problema que poderia ter sido resolvido na gestão Andrés Rueda. Da Brax é um problema sério, né? O endividamento do clube, sendo que o clube não contratou, disse que não tinha dinheiro, que não montava times competitivos para se manter pelo menos com folga na Série A, do brasileiro principalmente. Enfim, esse foi o argumento dele. Além de Andrés Rueda, os membros do comitê de gestão foram expulsos do quadro associativo. José Carlos de Oliveira, que é vice-presidente. Cara, eu sinto muito pelo José Carlos, é um cara de Santos, é um cara que quase saiu no tapa com o Rueda por algumas decisões tomadas pelo Rueda. Foi um cara que suportou muita arrogância do ex-presidente. Sinto muito pelo Zé Carlos, muito mesmo. Mas como todas essas ações tinham a assinatura do comitê de gestão, foi no bolo. O Dagoberto Oliva e o Renato Ragopian, tá? Desse trio, só o Dagoberto Oliva compareceu presencialmente à reunião da noite de ontem. O Rafael Leal e o Corte Real, que ocuparam cadeiras do comitê de gestão durante o mandato de Rueda, foram absolvidos. Rafael Leal deixou o cargo em agosto do ano passado, eu falei para vocês que ele abandonou no final, e o Corte Real em janeiro do ano passado. Por isso que eles não foram punidos. O presidente do Santos, né, segue o mesmo caminho Zé Carlos Pérez, Orlando Rulo, presidentes que foram expulsos do quadro associativo do clube. Cara, é assim, o que eu entendo que vai acontecer? Isso aí não apaga tamanha cagada que fez o Andrés Rueda comandando o Santos. O maior erro que o sócio pode ter cometido foi o sócio, onde o sócio foi mais enganado na história do Santos, foi na eleição de Andrés Rueda. Mas eu acredito que não vai parar por aí. Porque assim, o Odílio Rodrigues, aconteceu isso com ele também. E ele voltou. O que vai acontecer? Devem procurar a justiça comum, tá? O que foge um pouco até né, está no Estatuto do Santos, foi analisado. Não acredito que tenha havido votação com conotação política. Não. Foi em cima de dados concretos e reais, e muito também foram situações que não resolveram o problema do Santos. Então, entendeu-se no estatuto, que inclusive foi aprovado pela gestão Andrés Rueda, que houve gestão temerária. Mas esse caso está longe de ter um fim. Acredito que o ex-presidente vai procurar a justiça comum para voltar ao quadro de associados do Santos. Não sei se os demais farão isso também. Eu fiquei sabendo que o Rafael Leal e o Corte Real, eles vão ter investigações abertas à parte para saber da omissão deles, enfim, em alguns casos, mas parece que pelo prazo que eles deixaram o clube, a absolvição, não teve nenhum tipo de definição. Eles não participavam, não faziam parte do quadro ali com essas decisões que acabaram causando esses impactos negativos, né, a gestão temerária. Mas vamos ver no desenrolar das coisas. Eu, sinceramente, eu me sinto mais confortável, tá, em saber que tudo que eu falava, tudo que eu dizia, e eu perdi um canal aqui no YouTube com 70 mil inscritos por causa das minhas críticas à gestão anterior, tá?
perdi. Para recuperar foi difícil, mas nós temos quase 21 mil aqui no Isso da Santos Debate, temos 41 mil lá no Isso da Santos, então já estamos quase recuperando. Ou seja, eu conto com a tua inscrição para a gente voltar a ter aquela solidez, né, que a gente tinha, e a gente enfrentava mesmo o senhor Andrés Ueda, e a gente sofreu. Assim, a justiça foi feita. Deveria ser só o Andrés Ueda, porque a decisão era sempre dele, o voto de Minerva era sempre dele, e eu sei que muitas decisões ele tomou a atitude por ter o voto de Minerva pelo estatuto. Mas os outros assinaram, infelizmente, o Zé Carlos entrou nesse bolo, que é um cara muito tranquilo. Eu conheço o Zé Carlos pessoalmente, assim, é um cara que sempre atendia, sempre justificava, enfim. E foi um cara que poderia ter renunciado ao cargo, abandonado o Andrés Ueda, evidenciando ainda mais a crise, e foi um cara que segurou até o final. Mas quase saiu no tapa. Vamos ver se vai para a justiça comum ou não. Eu acho que dentro do clube foi feito de maneira corretíssima, tá? Foi dada a Andrés Ueda a legítima a defesa, ampla defesa, e o não agir de má fé, eu acredito. Como eu acredito que o Andrés Ueda não roubou o Santos, como falam por aí. Ah, roubou não. Não. Ele era ruim mesmo como presidente. Como gestor foi péssimo. Futebol, administrativo e financeiramente. Então, houve ações temerárias nessas questões. Eu falo, as pessoas passam, o Santos fica. Tamo junto.